Olá, boa noite. Olha, Indiara. Boa Boa, noite. Estamos aí com Fátima Machado. Hoje, neste dia 4 de junho de 2020, amém. iniciando uma live com Fátima. Olha só, várias pessoas já falando conosco. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe as nossas vidas. Enquanto Vai isso, colocar o fone, Fátima? vou ficar melhor. Eu acho bem mais confortável com fone. A gente consegue se Agora ouvir tá, melhor. eu estava Foi ouvindo bem. melhor? Tá me ouvindo? Estou. Ah, Tá então tá bom. conseguindo me ouvir, me ver? Tô te vendo direitinho. Deixa eu só Tô te apoiar o ouvindo também. telefone para a gente ficar aqui mais à vontade. Porque com fone, às vezes, dependendo do modelo do telefone, ele não fica direito. Olá, boa noite, sejam bem-vindas, Maiara, tô sejam vendo aí que tá aí. bem-vindas. Olha, tem mais gente entrando. Bacanas, Amém. boas-vindas para vocês. Estão agora aí para a gente conversar um pouquinho, né? Isso. E nessa noite de outono, nessa noite diferenciada, em que a gente pode se encontrar pelas redes sociais para conversar sobre temas diversos, para Verdade. conversar sobre algumas questões que estão à luz da palavra do Senhor, né? E isso é Sim, muito bom, a gente poder se reunir, se reencontrar, mesmo que numa certa distância, que a gente às vezes não fala da distância em si, do ser humano, mas a gente está junto, né? O importante é isso. é verdade. E nessa noite agradável, nessa noite de outono, que não está uma noite quente nem uma noite fria, mas um clima agradável, né? A gente, Aham. olha, mais gente entrando. Boa noite, queridas. Fiquem à Lourdes. vontade. Que bom tê-las aqui conosco. E hoje nós vamos estar falando de um tema bem diferente, né? Que é relacionamentos nunca morrem de morte natural, com Fátima Machado, que vai trazer essa discussão, na verdade, essas reflexões do que são esses relacionamentos e vai falar um pouco pra gente do que ela tem vivenciado, do que ela tem aprendido e vai poder compartilhar essas experiências bacanas conosco, não é, Fátima? É isso aí. Hoje nós vamos estar conversando sobre os relacionamentos nunca morrem de morte natural. Talvez a gente possa. Eu acho que eu vou tirar o fone, posso? Pode ver o que fica melhor para você. Tá atrapalhando. Fala para eu ver se Meio ficou Robocop. melhor o áudio. Ficou melhor? Ficou mais alto, ficou ótimo. Tava me dando um sonzinho meio estranho no ouvido. Então, relacionamentos nunca morrem de morte natural. Talvez a gente se pergunte assim: como assim? Relacionamentos não morrem de morte naturais, né? Geralmente eles são assassinados pelas pequenas coisas. Se a gente não tiver vigilante, observando, né, os detalhes, né, vigiando, essas pequenas coisas elas vão surgindo sutilmente, né, e fazendo um estrago no nosso relacionamento, seja ele conjugal, seja ele na família, seja ele com os nossos filhos, né, no ambiente de trabalho, na faculdade, né, entre amigos.
Então é muito legal a gente conversar um pouquinho para a gente saber um pouquinho, que às vezes passa despercebido, chega sutilmente e a gente nem imagina, né? Essas pequenas coisas que vêm para interferir nos relacionamentos. E nós não queremos ter interferências no nosso relacionamento, né? Queremos que os nossos relacionamentos eles sejam saudáveis, que ele cresça e que ele venha render muitos frutos para a glória de Deus. Não é verdade? E aí a gente lendo lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, a gente pode observar Salomão falando para a Sulamita, ele diz assim, peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de vinha, a nossa plantação de uvas que está em flor. Em algumas Bíblias vão falar vinhas, outras vão falar plantações de uva, né, que está em flor. Aí eu observo como é muito interessante que Salomão, ele diz assim, peguem as raposas, apanhem as raposinhas, arranque essas raposinhas, né? Tire ela do meio de vocês, do meio de nós, né? Que fazem mal à vinha. Aí ele diz assim, que as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uva, a nossa vinha, né? Porque ela está em flor. De repente, a vinha está em flor, né? Nosso trabalho está ali em flor, produtivo, pronto para dar o seu fruto, e de repente a gente relaxa um pouquinho, né? A gente relaxa, fica um pouquinho tranquilo, e aí vai acontecendo as coisas sutilmente, na qual a gente não percebe, e é preciso a gente arrancar essas raposinhas da nossa vida, como está dizendo Salomão. Arranque essas raposinhas, essas pequenas coisas do meio de nós. E para entender um pouquinho, Yara... Oi, pode falar. Eu estava aqui pensando, né? Você falando assim de plantação, de uva, de que, assim, às vezes, aí eu fiquei pensativa. A gente pode trazer isso para a nossa experiência de vida, para o nosso relacionamento, porque, assim, quando você fala o que está à luz da Bíblia, aí você fala de flor, de uva, né? E aí parece que fica meio no meio, assim, do pomar. Mas a gente pode trazer isso para os relacionamentos humanos, assim, de que forma você consegue, assim, relacionar? Então, quando você fala para retirar. Como eu disse no início, né? A nossa vinha, aqui é a vinha, mas pode se representar a nossa casa, né? O nosso casamento, na nossa vida com nossos filhos, no trabalho, em relacionamentos de uma forma geral, né? Então, quando a gente fala ter o cuidado com as raposas e as raposinhas, a gente vai falando nelas e vai explicando melhor como elas fazem. Por exemplo, as raposas, né? Como elas são? É um animal carnívoro, né? Elas são espertas, astutas, oportunistas. E elas são tão espertas que elas vão urinando na plantação e ali elas confundem o olfato, né, dos cães farejadores. Entendeu? Aí elas já ficam lá escondidinha na plantação, lá na vinha, né? E essas raposas, eu posso caracterizar a raposa, os nossos problemas maiores, né? Os problemas que a gente tem diário na nossa vida, né? Os problemas cotidianos maiores que são visíveis, são facilmente identificados por nós, né? Então, as raposas, elas são facilmente identificadas por nós. São os problemas que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente consegue identificar. Tá entendendo? Entendi. Então, é assim, como se fosse assim, eu tenho um problema, né, no meu relacionamento interpessoal. Digamos assim, eu tô com um problema, tô vivenciando um problema no meu trabalho. E aí, esse problema, eu consigo identificá-lo, e ele sendo esse problema grande, né, é uma raposa. É uma raposa. No caso, é uma raposa. No caso, a raposinha,
ela foi se infiltrando para que esse problema se propagasse. Isso. É assim? Então, aí vamos lá. As raposas, né, tem aqueles grandes problemas, né, que grandes tormentas, tipo assim, um acidente com a família, com alguém da família, ou então uma doença inesperada, né? Então, nesses momentos desses problemas, dessas tormentas grandes, geralmente as pessoas elas fazem o quê? Elas se unem, né? Se unem, estreitam-se laços ali de companheirismo, um animando o outro, dando força ao outro para resolver o problema. Agora, as raposinhas, que são as pequenas coisas que passam muitas das vezes despercebidas, elas são mais difíceis, né? Porque pouco a pouco elas vão minando, elas vão destruindo os relacionamentos, né? Vão destruindo a vinha. Como a gente estava falando da raposa, né? O viticultor, ele vem, ele faz uma cerquinha, né? Bem direitinha ali em volta da vinha. E de repente ele pode ter deixado ali por um descuido uma brechinha, porque essa raposa ela entrou. Ele fez a cerca, né, para que a raposa não entrasse, para que não entrasse bicho, mas entrou. Então a gente pode observar que muitas das vezes a gente está deixando uma brechinha que, né, de alguma coisa que essa raposinha entra para fazer estrago, porque a Bíblia ela nos diz que as raposinhas elas entram para fazer estrago na vinha, né? Então, a gente pode estar pensando o seguinte: nós temos os problemas grandes, mas esses problemas, e isso é inerente na vida do ser humano, porque todos nós passamos por problemas diversos em vários tipos de relacionamento aos quais nós estamos expostos, né? E essas raposinhas são as brechas que o ser humano dá, e essas raposinhas cita para mim o que seria um exemplo assim de raposinha no nosso relacionamento humano. Então, a gente vai chegar lá nas raposinhas. Deixa eu só concluir essa parte para que a gente não possa. Para que a gente possa entender a diferença da raposinha e da raposa na nossa vida, né? Como a Indiara. Então, beleza. As raposinhas, elas ficam camufladas, é isso aí, elas ficam camufladas. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, 12, diz que aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas raposinhas, porque ninguém vai tropeçar numa montanha, ninguém vai tropeçar quando estiver caminhando num monte de pedras, né? Você vai fazer a volta, mas você pode cair num buraco. Então essas pequenas coisas é que a gente tem que estar mais atentas a elas e que às vezes a gente não se liga, não está, entende? Então que aquilo que parece inofensivo aos nossos olhos, né, pode ser mais forte do que aquilo que o que a gente possa imaginar. Você está entendendo? Então, nós consideramos, muitas das vezes nós nos consideramos maduros, experientes, né, sábios, mas a gente esquece coisas que passam despercebidas, porque preste atenção, ali o viticultor, ele preparou a cerca, ele arrumou tudo, mas a raposinha, ela entrou. Não entrou? E ela teve até... Entrou. Ela teve até filhote. Uma raposinha. Então eu posso entender que essa raposinha tá ali, ó, já há muito tempo na vinha. Entende? E às vezes, quando você fala isso, que a raposinha, ela entrou, que ela ficou camuflada, que ela está ali camuflada e que ela está convivendo. Então, a raposinha, ela muitas das vezes, ou posso até dizer que na maioria das vezes, ela adentra essas brechas, ela se camufla e ela procria. Procria no sentido de... Quando ela procria e que dá o filhote, assim ela procria para que os problemas permaneçam, fiquem firmes e a gente não tenha a oportunidade ou estratégias
para que incida nessas raposinhas. É mais ou menos isso? Sim, o que que acontece? Essas raposinhas que estão ali já há muito tempo, né? Já deram até filhotes. Eu posso pensar que são aquelas que a gente está guardando dentro do peito, né? Aquelas que a gente bota na caixinha ali, uma caixinha dourada, boto ali o meu problema, né? A minha E vai raposinha engavetando, né? guardando aqui dentro. Entendeu? Vai guardando. Algo que de repente eu ouvi 10, 20, 30 anos e eu ainda estou guardando. Ainda estou ressentida com aquilo, né? Então eu A preciso... Silvana escreveu ali que faz essas raposinhas, elas faz gerar mais problemas. Sim, Aí acrescentou, o Júnior acrescentou, criam raízes. sim. Porque elas vão criando as raízes de amargura, né? No coração. Então é preciso a gente arrancar, porque o Salomão, ele já nos diz ali, né? Tira essas raposinhas, arranque essas raposinhas. É trazer essas raposinhas para a luz, trazer essa coisa que está magoando, palavras que ouviram, talvez alguma coisa que te fizeram lá no passado, né? Tá lá Foi o atrás. que colocou aqui. Alguém colocou um gatilho. Você vivenciou e aí talvez você numa outra experiência de vida, você passa por um problema semelhante e aí torna-se aquele gatilho e aquilo sobressai. Você lembra, remói e aquilo te traz sentimentos negativos. Traz sentimento negativo. E você fica o quê? Amarga, né? A nossa mente, a gente precisa aprender a gerenciar, muitas das vezes, a nossa mente. Porque se alguém pode vir me bater, me ferir, mesmo que eu não queira, possa acontecer. Mas dentro da minha mente, só entra aquilo que eu permito. Então a gente tem que trabalhar Verdade. nesse, né? De que só entra aqui aquilo que eu permito entrar, né? E não deixar trazer para dentro do coração para me trazer, para me deixar uma pessoa amarga, né? Então, a palavra de Deus lá em Hebreus 12, 15b diz assim: cuidado para que ninguém se torne como planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está carregando aquilo que precisa ser perdoado, que precisa se trazer para a luz, trazer para fora, arrancar. Né? E a gente fica carregando um peso sem necessidade. Né? Essa E raposinha aí, aí, estimação. eu, Né? eu gostaria até de acrescentar que Sim, quando a gente às vezes, né, faz um pré-julgamento, às vezes, das pessoas, e olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão entristecida, e às vezes aquela pessoa carrega esses traumas do passado que não foram resolvidos, que são essas raposinhas que estão camufladas ainda, que não foram, não se tornaram conhecidas, e por isso não tem como a gente tratar se elas não aflorarem para ser conhecidas e banidas, e essas brechas fechadas, né? E a amargura que a pessoa traz, ela também envolve quem está próximo, porque sim, ela acaba contaminando, né? sim. Ela acaba contaminando. Fala um pouco sobre essa questão de contaminar também o ambiente, né? Por conta, o sofrimento da pessoa, ele sobressalta, ele acaba Sim. sobressaltando, né? Então, o que que acontece? A pessoa está tão amarga, né, que o natural dela, às vezes, já é falar palavras ásperas, né? Porque geralmente aquele que está ferido fere, não é verdade? Fere os outros. E Verdade. às vezes a amargura está tão grande que a pessoa já não trata já trata um filho geralmente já, né, na hora que está nervosa ali, descarrega a sua amargura, né, com palavras ofensivas, ou com o marido, ou num trabalho, né? Por quê? Porque está carregando esse fardo pesado e precisa se perdoar. Agora, para isso, né, para a gente se liberar disso, é necessário o querer e o pedir ajuda. Porque muitas das vezes a gente guarda para a gente
a gente não permite que essa caixinha lá fique guardada, que está lá guardada, lá na caixinha das emoções, lá dentro, venha à tona para ser curado, para ser tratado. Então, e essa ajuda, né, que você relata, que é necessária, a Nilma até colocou ali uma frase que diz que é necessária a ajuda de Deus, né? A gente entende que é necessário colocar diante de Deus as nossas frustrações, os nossos questionamentos, as nossas dificuldades para que Deus resolva. Mas, às vezes, a gente também entende que precisa também de uma ajuda humana, não é? Sim. A pessoa precisa querer, né? A primeira atitude é ela querer se livrar disso, né? E a oração, né? Você querendo, você pedindo a Deus, Deus é Deus do impossível, Deus faz. Verdade. Deus opera, né? Deus, a gente nunca pode esquecer disso, que Deus faz, né? Mediante ao nosso querer. Tá difícil, eu não consigo. Tem sempre alguém que possa ajudar e a gente precisa pedir ajuda, reconhecer que a gente precisa ajuda de uma outra pessoa, né? Então a gente vai falar também do orgulho. Orgulho é uma outra raposinha, né? Você estava me perguntando quais são esses tipos de raposinha. Então, o orgulho, ele constrói o quê? Muros que te separam da pessoa, né? Há muitas pessoas que são orgulhosas, né? Então, vale muito mais a gente ser humilde, que a gente constrói pontes, né? A gente se liga um com o outro, conversa, brinca, do que montar um olhar de superioridade, né? E de orgulho, né? Assim também como a inveja é a outra raposinha. Geralmente a gente tem essas raposinhas e a gente não admite essas pequenas coisas que vêm influenciar e que nos atrasam de alguma maneira, né? São raposinhas que nos fazem andar para trás, né? A inveja te impede de ter alegria na conquista de outro, ou até você querer a coisa do outro, né? Verdade. E quando você falou sobre a questão de ser humilde, né? A humildade, quando você se coloca, né, diante de Deus e você sabe, assim, que você precisa de humildade, né? Porque Deus foi humilde também para conosco, foi humilde também com seus discípulos. E a palavra dele diz lá em Filipenses 2:3 que fala o seguinte: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque nós precisamos estar... A gente não é melhor nem pior que ninguém. Então, nós precisamos ter a humildade. Quando a gente não reconhece a humildade, a gente passa, né, a ser essa pessoa orgulhosa. E, às vezes, a raiz do orgulho, né? Você deixa essa brecha e o orgulho, ele entra, né, em você e faz com que você se torne essa pessoa altiva, sem a humildade que diz a palavra de Deus e que a gente necessita no viver diário, né? Sim, por isso que é importante, né, a gente saber ser humilde, né, que vai te levar a novos horizontes. O orgulho, ele vai te limitar, né, porque às vezes é muito chato você estar com uma pessoa que é orgulhosa, às vezes não aceita, necessita de algo e não aceita devido ao orgulho, né, ser orgulhosa. Então, a gente é uma raposinha, que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente fala da inveja também. E às vezes é difícil a gente confessar que a gente tem inveja de alguém, né? A inveja, o descontentamento, às vezes a gente quer o que o outro tem, e é como se a gente estivesse esquecendo, né, as bênçãos que o Senhor nos dá. Aí a gente pode lembrar um pouquinho da vinha de Nabote, né? Nabote tinha uma vinha, né? Aquela produção dele ali de uvas. A vinha, naquela época, era permanente, era herança, não podia ser vendida. E, de repente, o rei Acabe estava lá da janela, olhando aquela vinha bonita. E ele já tinha tudo, mas ele queria a vinha de Nabote. Por que ele queria aquela vinha? Né? Ele queria acabar com aquela
plantação de uva, né? Ele queria acabar com a vinha, ele construiu uma outra coisa. O vinho, a vinha, né? A plantação de uva que dá o vinho, que simboliza o quê? A alegria, né? Então, o que ele queria? Acabar com a alegria. E é isso que o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, ele quer. Que a gente não cresça, que a gente não produza frutos e que a gente não tenha alegria, roubar a nossa alegria, né? E, muitas das vezes, outra raposinha, né, que é o do descontentamento. Eu não me aceito como eu sou, como Deus me criou. Ah, eu queria tanto ter o cabelo da Aniara. Ah, eu queria cantar como fulana de tal. Ah, eu não posso porque eu não escrevo bem. Entendeu? E muitas das vezes a gente se limita ao descontentamento, né? Não está contente com aquilo que Deus deu. Não está alegre pelo que o outro tem. Né? Isso tudo a gente vai ver. E sabe o que é interessante? Que esses pontos que você está colocando, né, que fazem, que a gente permite, né, fazer parte da nossa existência, do nosso viver, e que são as raposinhas que você citou, como o orgulho, a inveja, o descontentamento. E isso, esses pontos, eles desestabilizam o relacionamento humano. Porque ele vai frustrando, ele vai minando. E a gente precisa entender que Deus é um Deus de relacionamento. Então, quando nós, seres humanos, permitimos que algo externo, que são essas raposinhas, né, e esses sentimentos, façam parte da nossa vida, nós estamos indo contra algo que Deus falou para nós. Porque lá em 1 João, na palavra de Deus, em 1 João 4, versículo 11, ele fala: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E amar uns aos outros faz parte também de você se relacionar. Porque se você não tem um bom relacionamento com as pessoas por conta de influências externas, você também não vai conseguir amar o outro da maneira que Deus nos ensina. Sim. Não é, Fátima? Sim, é verdade, né? São essas pequenas coisas que vão passando despercebido, né? Porque é difícil a gente confessar essa nossa falha, né? Assim. E que a gente tem isso, que a gente sente isso, a gente vai deixando para lá, vai empurrando com a barriga muitas das vezes. Outra coisa, uma coisinha muito comum, né? Que é a murmuração. Nossa. Quantas vezes você está murmurando, reclamando, né? Se queixando? E essa murmuração, ela nos faz andar para trás. Né? Aí a gente pode lembrar dos nossos irmãos hebreus. Né? O que aconteceu com eles? Perto de herdarem, né, ali a terra prometida em alguns dias, e tiveram que andar 40 anos no deserto, né? Podendo já entrar, herdar a sua terra ali. Mas o que aconteceu? Eles agiram de uma forma tão pessimista, eles esqueceram das bênçãos de Deus e começaram a reclamar, a murmurar, e aí contra ali, né, aquilo tudo que Deus havia feito para eles. Não é? Então a gente vê, e aí a gente aprende que a murmuração é algo que não é bom, é algo que vai estragar o nosso relacionamento, seja ele, né, com o nosso esposo, com os filhos, aquela pessoa reclamona que só sabe se queixar e reclamar e murmurar. A murmuração atrasa a nossa vida, nos faz andar para trás. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente sabe que a murmuração nos faz andar para trás, a gente coloca a gratidão na frente, né? Ter gratidão, ser grato. Aí a gente recebe as bênçãos de Deus, né? Ter gratidão no coração é reconhecer os benefícios que Deus tem nos feito, aquilo que Deus tem nos dado, que quando passa por uma dificuldade,
por uma luta, a gente esquece das bem-aventuranças do Senhor, né? Das bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, sobre os cuidados de Deus sobre nós. Então a gente tem que ser o quê? Ter um coração grato. Grato. E contente com aquilo que eu tenho. Eu tenho que estar contente e me aceitar, quando a gente fala do descontentamento, me aceitar da forma que eu sou. Deus me criou desse jeito. Isso. Talvez assim, eu posso ir na sua casa, Igara, e dizer assim, que casa linda, maravilhosa. Amém. Mas eu tenho que estar contente com a minha casa. Sabe por quê? Porque é na minha casa que eu me alimento, né? É a minha casa que eu tenho o meu abrigo da chuva, do calor, né? É ali que tem as pessoas mais caras, né? No meu lar, na minha casa, no meu jardim. A gente acaba olhando lá para o jardim do outro e às vezes a gente não dá valor ao a nossa vinha, mas tem outros lá, ó, de olho na nossa vinha e no nosso... Porque o que acontece, né? Eu percebo que essas raposinhas, elas também fazem nós fecharmos os nossos olhos. Elas nos cegam. Porque quando você tem o orgulho, a inveja, o descontentamento, a murmuração, vão ter pessoas que vão ter vários, vão ter pessoas que vão sobressair um ou outro, né? Vai ficar aquilo mais latente. E quando você tem essas coisas, principalmente descontentamento, murmuração, e aí olhando para o outro e querendo aquilo, no caso da inveja, né? Querendo ter a vida do outro, você não consegue valorizar o que Deus lhe deu. E aí, quando você não consegue valorizar o que Deus lhe deu, você está dizendo o seguinte para Deus: Senhor, não estou satisfeita. E quem sabe da nossa vida, das nossas necessidades, o que nós realmente precisamos é Deus. E Ele nos dá de acordo com a nossa necessidade. E a minha necessidade vai ser diferente da sua, Fátima. E vai ser diferente das outras pessoas que estão nos ouvindo agora. Então, assim, graças a Deus, nós somos seres diferentes. E por sermos pessoas diferentes, seres diferentes, Deus nos capacita, nos dá as coisas, né? De acordo com as nossas necessidades. E elas vão ser diferentes e nós precisamos estar satisfeitas com aquilo que Deus nos dá. E aí, só para complementar, me dá só mais um pouquinho. Lá em Gálatas diz o seguinte, lá em Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Sim. Porque nós somos merecedores daquilo que Deus preparou para nós, e Deus nos preparou com um propósito a cada um de nós. E esses propósitos são diferentes. Em Hebreus 13:5 diz assim, olha, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Né? Então a Bíblia nos orienta a estar satisfeito. Ah, eu posso ter um conforto dentro da minha casa? Pode, você pode ter um conforto dentro da sua casa, você pode, né? Sim. Mas você precisa estar satisfeito com aquilo que você tem. Porque quando a gente não está satisfeito, geralmente a gente fica um pouco vazio, né? E aí a gente começa a gastar além da conta, porque a gente quer ser igual ao outro, ou fazer igual ao outro, aí acaba saindo um pouquinho das suas possibilidades, né? E uma outra raposinha, né? Que muitas das vezes a gente se nega, mas ela está, né, presente, que é a fofoca. Né? É uma raposinha que muitas das vezes a gente fala assim, não, eu comento, eu só comento, né? Eu não fofoco, né? Mas a fofoca, ela é um veneno para a vinha e ela estraga relacionamentos, né? Estraga relacionamentos, causando aborrecimentos e inimizades, né? Então, a gente tem que ter aquele ouvido de não ouvir a fofoca, né? De não ouvir, não chegar a ouvir a fofoca, não passar essa fofoca adiante,
mas a gente acabar com a fofoca, né? Ser a água que apaga o fogo da contenda, da intriga, né? Em trabalhos, no ambiente de trabalho, vem aquele que quer fazer uma intriga, uma fofoquinha para acabar com os relacionamentos, e a gente deve ser essa água que apaga esse fogo da contenda, né? Da fofoca, da intriga, né? Os nossos lábios, eles têm que proferir coisas boas, palavras de bênção, né? Então, a fofoca, a gente corta ela, porque é uma raposinha que precisa ser arrancada do nosso meio, né? A fofoca. Aí, a gente vê, assim, um alto índice, né? De divórcio, feminicídios. Verdade. E por quê, né? É tanta coisa passando para destruir os relacionamentos, né? O projeto de Deus, o casamento, a família que é algo tão importante, né? A nossa família é algo tão importante. É de Deus, Deus nos colocou, né? Nos deu uma família para cuidar, para abençoar, e a gente precisa cuidar desse nosso jardim. E aí a gente vê uma raposinha que é o desrespeito, né? Intimidade não quer dizer que eu tenha que ser desrespeitoso com o outro, né? Eu tenho intimidade com o meu marido, mas eu não tenho que ser desrespeitosa a ele, nem ele comigo, nem um relacionamento de amizade, né? Tem que se haver o respeito, é honrar, Verdade. né, que está conosco, né? Então, quando duas pessoas se amam, elas fazem o quê? Elas se respeitam. Então, há a necessidade do respeito, né? Então, a gente sabe que o desrespeito, ela é uma raposinha. De repente, aquele xingamento, né? Palavras desdenhosas que a gente pode apelidinho, esses apelidinhos, né? Que porventura no início pode até ser legal, mas depois vai gerando um desconforto, porque as coisas vão minando aos pouquinhos os relacionamentos, né? Gradativamente, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente é desrespeitoso, esposa fala mal do marido, marido fala mal da esposa, né? Eu sou muito assim, eu acredito que a gente deve conversar, sim, com alguém que possa vir te orientar com palavras vindas de Deus. Palavras que vão te ajudar, né? E não procurar o outro lá, ou então ir para a internet, vou me desabafar ali nas redes sociais. Apenas sabe o que vai acontecer? Vão pegar um monte ali de pipoca, uma vasilha com pipoca e vão ficar vendo o seu problema. Não vai ser resolvido, né? Nós temos um que resolve os nossos problemas e a gente pode ir até ele e passar para ele esses nossos problemas, né? O nosso Deus. Mas a gente pode também conversar com alguém, porque às vezes alguém de fora vai entender um pouquinho, ver um pouco, ter uma visão diferente, vai poder nos ajudar de alguma maneira, né? E quando a gente fica falando um para o outro, né, isso acontece um desgaste muito grande no relacionamento, em que as pessoas já não podem nem mais se ver, né? Porque estamos falando, estão exaltando os defeitos e acaba desgastando de uma maneira tão grande, né? Que as pessoas elas ficam o quê? Sufocadas, né? Então já não conseguem mais olhar o outro com amor, com carinho, com respeito e vai indo, e vai indo, vai indo até que não se aguenta mais, entendeu? Então a gente já sabe que o desrespeito, ela é uma raposinha que precisa ser arrancado, né? Então a gente tem que ter respeito, a gente pode ser íntimo, é meu melhor amigo, a minha melhor amiga, mas eu preciso ter o respeito, porque tem que ter o limite, né? O limite entre os dois. Outra raposinha, né? Que às vezes a gente fala assim, é tão bom, ele tem ciúme de mim, né?
Mas uma coisa, né, que tem alguns já levam um ciúme, chega a ser até uma doença, né? Um ciúme exagerado que atrapalha muito o relacionamento. E esse ciúme não é só de marido e mulher, tem muitas amizades também que quer a pessoa para si, né? O egoísmo, não pode ter outros amigos e é só eu de amiga, né? Tem também muito disso. E o ciúme, ele cria rixas, ele agride. O ciumento, né, fala palavras agressivas às vezes, palavras que vai machucar o outro, porque está tão irado e quer ofender o outro de qualquer maneira. E isso destrói, né, os relacionamentos, porque a pessoa fica até não sabe nem para onde olhar, né? Sofre quem sente o ciúme e sofre aquele que está passando, vivendo essa história, né, do outro ter ciúme. Então, a gente sabe que ciúme, ele é uma raposinha. Então, a gente tem que trabalhar a confiança, o equilíbrio, o domínio. Legal. Falaram isso aí. Então, se dominar, ter o equilíbrio, né? E confiar no outro. E a amizade que tem essa coisa de ciúmes, né? Tem que entender que isso sufoca uma relação, seja ela de relacionamento conjugal, né? Sufoca uma relação. Então, tudo que é demais, tudo que é exagerado, não é legal, né? Aí são as raposinhas que estragam o nosso relacionamento aos pouquinhos e que às vezes passa despercebido, porque às vezes a gente não consegue. Aí diz assim, eu não tenho ciúmes, né? E tem. Tá ali camuflado na cozinha dos ciúmes, né? Como a gente falou, do egoísmo. O egoísmo, muitas das vezes, tem aquele casal, até mesmo, né, como a gente havia dito, de amizade também, em que a gente quer a pessoa só para nós, né? Às vezes tem esposa que quer o seu marido só para ela. Então, nem permite que ele desfrute ali dos filhos, da atenção aos filhos, porque ela quer a atenção voltada para ela. Também a mesma coisa, né? O marido que às vezes quer a atenção completa dessa mulher, né? E não divide, não quer dividir ela com ninguém, seja com os parentes, seja com os filhos, né? Com outras pessoas. Isso não é saudável, não é bom, é uma raposinha que sufoca, né? O egoísmo. Então a gente não tem que ser egoístas, né? Mentiras, nem se fala, mentiras. Quem é o pai da mentira? Né? Verdade. Satanás, ele dá mentira. Então, às vezes, aquela mentirinha que a gente está falando, que a gente acha que não tem problema nenhum, já é uma brechinha que a gente deixa para essa raposinha passar, né? Talvez eu peguei um trabalho para fazer, nem comecei a fazer e já estou dizendo que ela está pronta, está quase pronta, falta só um pouquinho, mas não. Então, são brechas que a gente abre para que essas raposinhas, elas passem. A gente pode fechar, cercar tudo, mas basta uma mentira, uma coisinha que a gente acha assim, não tem importância não, é pequenininha, não tem problema, mas essa raposinha pode fazer um estrago total, né? Conforme ela entra. E outra coisa, que é o hábito de discutir, né? Tem pessoas que têm esse hábito, né, de discutir, seja no trabalho, no curso, né, em casa. O marido às vezes chega do trabalho, a mulher tá ali, já começa aquela discussão, ou então o homem também, né? Às vezes essa mulher já fica nervosa do horário do marido chegar, porque ele vai falar, ele vai reclamar, ou a mulher, o marido chega e ela já está ali pronta para, o seu filho fez isso, né? Você não fez isso, aí começa aquelas acusações, né? E a Bíblia diz, 25, 24,
que é melhor morar sozinho num quarto de pensão do que numa bela casa com uma mulher luxuosa. Quem aguenta relacionamentos fundo, né, de briga, de contenda, as pessoas perdem a alegria de voltar para casa. O nosso lar é o nosso porto seguro. A gente tem que ter alegria de voltar para casa, alegria de ver o nosso cônjuge, né? Então, o que está sendo demais, a gente vai tirando, porque a gente vai reconhecendo. Conforme a gente vai ouvindo, a gente vai pensando, a gente vai refletindo e a gente vai vendo o que são essas raposinhas e a gente vai tirando ela que está interferindo nesse casamento, nesse relacionamento com o filho, né? Essas raposinhas que nos atrasam. O queixar, o reclamar, o murmurar é um veneno para o casamento, né? A gente se queixa de tudo, fala de tudo. Então a gente tem que ter muita vigilância nessa hora, né? Porque às vezes a gente reclama tanto que a pessoa já sabe exatamente o que a gente vai falar, né? Porque já se criou um hábito, então a pessoa já sabe o que vai ser dito e já não vai fazer aquilo que você está fazendo, né? O que você está querendo. Então, assim, eu fiquei observando, assim, você falando, né, dessas demais raposinhas, e aí foi falado também a fofoca, o desrespeito, o ciúme, e aí até colocaram, né, que o ciúme são, às vezes, traumas do passado. Aí, assim, quando a gente, né, pode falar. Pode falar. Sim, traumas do passado. De repente teve um relacionamento, tá vivendo um novo relacionamento, aí tem esses traumas, né, de achar que a pessoa vai ser infiel, né? Tem muita coisa nesse sentido também, né? Da desconfiança, do desequilíbrio, até na ordem de desequilíbrio mesmo. Às vezes nem aconteceu nada, né? Mas é inseguro, não está seguro de si, né? Às vezes a pessoa se acha tão menos, né? Não acredita em si próprio, não tem autoconfiança, né? E acaba tendo essa relação de ciúme doentio já, no caso, né? Entende? É que às vezes, né, a pessoa tem esses traumas e aí fica receioso, né, de um outro relacionamento, pode vir a acontecer, né? Mas que é plenamente possível, né, de ser trabalhado, de estar colocando diante de Deus para ir retirando, porque essa também é uma raposinha, né, que está ali dentro do ciúme, né? Aí ficou, acho que é o filhotinho da raposa, né? É a raposinha, né? O filhotinho. É verdade. E aí é importante, né, a gente se perceber, né, onde está. Na verdade, não é errando. Na verdade, é assim, se perceber onde pode melhorar. Porque todos nós temos, né, os pontos positivos e negativos. A gente vai vendo o que está demais, né? Então, para poder ir melhorando. Sofre os dois. É um sofrimento, tanto para o outro que não quer sentir, às vezes não quer, às vezes até luta para não ter esse sentimento de ciúme. Talvez um calado, o outro já é muito falante. Então, aquele que está calado já tem aquele ciúme em excesso daquele que é falante. Tem muito disso, né? E aí fica vendo coisas aonde não tem. Porque o natural da pessoa é rir, é conversar, é brincar, mas aquele que é já quieto na dele, né? Fica com aquele sentimento de inferioridade até e de medo, né? Porque é tão expressiva. Verdade. Tem muito disso. E uma outra raposinha que é a falta do tempo, né? Falta de tempo. Que casais que não gastam tempo juntos
são casais que vão se esfriando e se afastando. Aí a gente fala assim, nós estamos num tempo que nós estamos em casa, né? Isso para alguns, para outros não, outros estão trabalhando, outros estão trabalhando também em casa, tem lá os seus afazeres, estão ocupados demais e não tem tempo um para o outro, né? Eu diria assim, vale um vale night, mas não podemos sair, né? Mas tem uma coisa interessante, que é aquele que não quer dá desculpa, mas aquele que quer encontra a solução, né? Verdade. Então é necessário fazer algo, né? No seu quarto, ou faz lá um jantar romântico, bota os filhos para dormir, né? Mas tenha esse momento de aproximação, né? De aconchego, né? Aí é santa, né? E isso une, né? Vai unindo o casal. Vamos correr junto, vamos fazer uma atividade juntos, né? Isso é bom. Isso é companheirismo, né? Porque quando a gente se afasta, a tendência é cada dia se afastar mais. Um tem um trabalho tal, o outro tem um trabalho tal, a gente não tem tempo. E eu quero dizer também que se eu não falar isso, eu não sou Fátima, né? Acho que é uma coisa que é muito fundamental, a mulher ter tempo para ela. Nós precisamos ter o nosso tempo, né? Verdade. O tempo de cabelo, cuidar da unha, né? Ler um bom livro, fazer um curso. Hoje nós temos vários cursos, né? Gratuitos por aí. Só procurar na internet. É verdade. Né? Fazer um artesanato, algo pra gente, que isso beneficia a gente, nos torna mais feliz, mais contente com o nosso espelho, né? Você olhar para o espelho e você gostar do que você está vendo. Não é vaidade, porque muitas das vezes a gente coloca a vaidade, não pode porque está sendo vaidosa. Não, não, mulher, você precisa cuidar de você. Você precisa se amar. Porque como você vai amar outros se você não se amar? Então é importante esse tempo para você, né? Porque a falta de tempo para você é uma raposinha, porque lá de fora o pessoal está se arrumando, está se cuidando. Então a mulher dentro de casa, ela também precisa estar se cuidando. Nada de ficar lá com aquela roupinha de deputado, furadinha, rasgadinha, ou então com pijama o dia inteiro, aí o marido chega, tá lá daquele jeito, né? Mas a gente tem que estar o quê? Cuidando também, tendo esse tempo para nós, esse olhar para nós. Porque quando a gente não tem o olhar para nós, é uma raposinha, né? Que vai entrando e vai minando, né? E nos frustrando também. Porque é bom você fazer as pazes com o espelho, né? Você chegar e você olhar o espelho e você se sentir bem. Se sentir bonita, porque quem tem que sentir é você, não é o outro. É o outro pode. verdade. Você precisa se sentir bonita, né? Você precisa se sentir feliz, né? Então, muitas das vezes a gente está vazio por dentro e Cristo ele nos preenche, né? Preenche Amém. o nosso vazio, essa coisa que está Amém. e que precisa ser preenchida. Jesus, ele preenche, ele nos preenche. E a gente fala da raposinha, infidelidade, né? Ser infiel, né? Não vale a pena. Não vale a pena. E é uma coisa que é devastadora, né? É difícil. É uma coisa difícil. Então, ser infiel machuca e pode acontecer o quê? Sutilmente, bem aos pouquinhos, devagar, vai se passando despercebido. É uma mensagenzinha aqui. Não tem problema não, é só uma mensagem, mas eu sou casada. Né? Há uma diferença muito grande. Com certeza. Se manter na integridade. Uma mensagenzinha, uma florzinha aqui, um coraçãozinho aqui, um beijinho aqui.
E aos pouquinhos, se o outro lado tiver numa situação de carência, aí a coisa pode acontecer e surgir aí infidelidade, né? Então é essencial a gente ser fiel. Fiel ao nosso companheiro, fiel ao nosso relacionamento e fiel a nós. Porque eu acho que interfere muito em nós. Começa em nós, né? É caráter nosso, né? Então, é uma raposinha que devasta a vinha, devasta o relacionamento. E quando a gente fala nisso tudo, é em relação aos nossos filhos também, né? As palavras que a gente está dando para eles, e muitas das vezes a gente usa de palavras desmotivadoras. E a gente precisa trazer nos lábios palavras de motivação, motivar aquele que está perto da gente, né? Motivar essa criança, motivar esse adolescente, motivar esse homem. Nós estamos numa pandemia, de repente perdeu o emprego, está ali jogado em cima do sofá, só quer ver Netflix, só quer ficar no videogame, mas a gente não imagina como está essa mente. Então nós, como mulheres sábias, né? A necessidade de elevar esse homem, motivar esse homem. No momento que eu motivo, eu também sou motivada, né? E é isso que é verdade, é verdade. Ao meu coração, né? Eu sou viúva pela segunda vez, né? Vivendo relacionamentos e a gente vai aprendendo, né? Porque cada um é de um jeito, há umas diferenças, né? Silêncio punitivo, às vezes tem muitas mulheres, né? Tem como Jezabel, manipuladoras, né? Então não faz o que eu quero, então eu me nego a falar, né? Fica ali no seu silêncio punitivo. Maridos também, isso também é uma raposinha que destrói, né, os relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos, é de uma forma abrangente, né? Geral. Desprezo é uma coisa que eu acho que é demais, desprezo, né? É uma coisa que dói, é uma coisa que machuca. E é uma coisa que a pessoa vai levando e não esquece. Às vezes você despreza uma pessoa, é indiferente com uma pessoa e essa pessoa vai carregando. De repente um filho, eu tô com raiva do meu filho, então eu vou ser indiferente a ele. Não quero mais saber. Aí eu dou o desprezo, né? E isso vai atrasando o relacionamento, vai afastando, né? E a pessoa vai se sentindo acuada, né? Vai causando uma distância na família. Isso não é legal. Desequilíbrio na vida sexual. A gente sabe que, né, tem mulheres que têm a disfunção hormonal, homens também, mas a gente sabe também que há tratamentos para isso, né? Há médicos para isso, então tem que se procurar para que se tenha uma vida sexual saudável, sadia. É importante para um casamento, é importante para um relacionamento. Eu não posso ter vergonha porque eu estou com problema hormonal, então, não, é procurar uma melhoria, né? Procurar, sim, um médico, fazer aquilo que é orientado para que tenha a sua vida ativa, né? Porque a falta de romance também interfere muito no relacionamento, porque geralmente as pessoas, quando elas já estão mais tempo, né, juntos, aí esquece do romance, e é essencial também ter esse olhar, né, de preparar algo, de fazer uma surpresa, né, trazer, né, esse romance. A falta de elogios também é uma outra raposinha. E a falta de elogios, isso faz falta, né? Porque quando você elogia, a gente até já falou sobre, quando a gente elogia, a gente eleva a pessoa, a gente eleva a autoestima da pessoa. Elogiar um filho, ele fez alguma coisa errada, exalte a